Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar discutindo Europa, aspectos naturais, o clima europeu, as paisagens vegetais da Europa, e junto vamos resolver alguns exercícios para fixação do conhecimento. Quando falamos de Europa, aspectos naturais e o clima e mais as paisagens vegetais, temos que entender o quê? Do ponto de vista térmico, a maior parte da Europa está dentro da zona temperada norte, ou seja, linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Bem, então nós estamos falando que o clima europeu está sendo influenciado por alguns itens. Por exemplo, latitude. Quanto mais distância da linha do Equador, quanto mais ao norte, mais distante da linha do Equador, menor a temperatura. Quanto mais ao sul, mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura. Influência da latitude. Depois temos influência da altitude. Mais alto local, tendência de ser mais frio. Mais baixo local, tendência de ser mais quentinho. Maritimidade, continentalidade. Correntes marítimas, por exemplo, corrente do Golfo México, tá? Denominada nesta parte da Europa como corrente marítima do Atlântico Norte, uma corrente quente. Massas de ar também vão fazer o quê? Também vão influenciar no clima europeu. Por exemplo, a massa de ar proveniente do deserto do Saara vai influenciar no clima europeu. Bem, nós vamos discutir dentro dos exercícios que vão estar discutindo aspectos naturais, o clima europeu, paisagens vegetais, nós vamos observar um climograma. Tentaremos dizer, observando, por exemplo, um climograma. Vamos pegar como exemplo um climograma do clima temperado mediterrâneo, que acontece aonde? Espanha, Itália, Grécia, Portugal. Apresenta verões quentes e secos, com médias térmicas mensais que se aproximam a 30 graus Celsius. E os invernos são amenos, com média em torno do quê? De 10 graus. E aonde se concentra a maior parte das chuvas, não vamos nos esquecer que inverno lá é diferente do inverno aqui. Então nós estamos falando lá na Europa, dezembro, janeiro, fevereiro, março, já começam a aumentar as chuvas, lógico que em outubro, novembro, mas basicamente o inverno lá não é igual aqui, tá? Vamos observar também no exercício características das florestas, por exemplo, temperadas, uma floresta caducifólia, ou seja, fica sem folhas quando? Outubro, novembro. Vamos também discutir um exercício que a população concentra-se principalmente nas planícies, na região central. No norte temos montanhas antigas, a região do Cáucaso, temos a maior parte, a maior e a menor altitude do continente europeu nessa região do Cáucaso. Vamos estar discutindo também que na Europa nós temos grandes quantidades de mares, mares abertos, mares fechados, mares interiores. Vamos estar discutindo, como posicionei vocês, o que influencia diretamente no clima europeu. Então, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massa de ar. Vamos estar discutindo um pouquinho sobre vegetação, florestas das mais diversas, por exemplo, uma floresta temperada, caracterizada por ser caducifólia, ou seja, sem folhas no outubro, inverno. Vamos estar observando no mapa penínsulas, por exemplo, Península Ibérica, Península Itálica, o Mar Mediterrâneo. Vamos estar observando também que a maioria dos rios europeus são rios o quê? De planície, utilizados então, portanto, para irrigação e não geram energia elétrica. Se fossem rios principalmente planaltos, teria possibilidade de geração de energia elétrica, mas são rios de planície. Por isso, a maior parte da energia da Europa é termonuclear. Vamos lá, então, dentro dessa breve introdução, como pontuado, a Europa, temos ali, ó, zona tropical, zona temperada norte, certo? E depois nós temos o quê? O Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então a Europa fica nesta parte. Dando sequência, como nós posicionamos, para os senhores observarem, o posicionamento da Europa, do ponto de vista da zona térmica, a maior parte da Europa situa-se aonde então, como falamos? Zona temperada norte. Clima europeu. Sabemos que o tempo atmosférico, o clima de uma região, são determinados pela ação conjunta de vários fenômenos naturais, denominados fatores climáticos. No caso da Europa, os principais são latitude, varia de aproximadamente 34 graus norte a 75 norte, posição geográfica que lhe define o continente como predominantemente
temperado. Dando sequência ao raciocínio, a altitude predominam as baixas altitudes. Nas poucas áreas de elevada altitude do continente, as temperaturas médias são mais baixas. Como dissemos, fatores que vão influenciar diretamente no clima: altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e massa de ar. Dentro desse raciocínio, maritimidade e continentalidade. Como o litoral europeu é bastante recortado e os mares penetram profundamente no continente, há grande influência marítima sobre o clima. A esta característica dá o nome de maritimidade. Ela eleva a umidade do ar e contribui para amenizar as variações de temperatura atmosférica, diminuindo a amplitude térmica. Amplitude térmica é aquela variação de temperatura durante o dia. Amanhece com 10, 12, vai até 28, 30. Então ela diminui essa amplitude térmica. Por outro lado, nas áreas mais interiores, a umidade do ar é progressivamente menor, o que torna essas amplitudes térmicas maiores. Essa característica, então, está mais longe do mar, está mais dentro do continente, certo? Então, o que acontece? Nós vamos sofrer a ação da continentalidade. Correntes marítimas, como eu disse, a corrente do Golfo, formada por águas quentes provenientes do Golfo do México, é denominada nessa parte da Europa de corrente do Atlântico Norte. Ela atua nas porções oeste e noroeste do continente, evitando o congelamento dos mares e amenizando as temperaturas atmosféricas. Massas de ar, que está dentro do quê? Dos fatores que influenciam o clima. Massas de ar. As massas de ar quente provenientes do deserto do Saara têm influência sobre a região mediterrânea, tornando o verão muito seco no sul da Europa. Em certas épocas, o vento Simoon cobre o sul do continente com uma fina camada de areia trazida do deserto. Já as massas de ar polar, que atuam mais intensamente no norte, determinam baixas temperaturas e nevascas durante o inverno. Sua influência sobre o sul do continente é dificultada pelas montanhas do centro-sul, que barram parcialmente a sua passagem. Dentro do mesmo contexto, observe na imagem, de 1º de fevereiro de 2015, vemos a ação do vento Simoon na Turquia e na Grécia, com parte de seus territórios cobertos pela mancha amarela, que indica uma atmosfera carregada de pó e areia proveniente do deserto do Saara. Climogramas para nós observarmos, tá? Observemos, aqui nós estamos falando, essa linha vermelha vai mostrar temperatura e a linha, esse gráfico em azul vai mostrar precipitação. Então, por exemplo, clima subpolar e frio, nós estamos observando temperaturas baixas, abaixo de 10 graus, e nós estamos observando um regime hídrico, depende, vai de 150 milímetros, passa em média aí de 150 milímetros mês. Já no clima frio, só frio, não subpolar e frio de montanha, clima frio, olha lá o climograma, nós vamos observar, tem menos 10, menos 20, chega a momentos de menos 10, menos 20, como aqui, né? E vai até, por exemplo, menos de 20, 17, 18, e o regime hídrico muito baixo, abaixo de 50 milímetros mês no clima frio. Outro climograma para a gente observar. Então, por exemplo, nós estamos observando a média de chuva muito baixa, clima temperado oceânico. Média de chuva baixa, temperatura um pouquinho mais alta. Clima temperado continental. Então vamos lá para os senhores verem, média de chuva entre 50 e 60 milímetros, não é um bom volume de chuva, tá? E temperatura média, de menos 15 mais ou menos até aproximadamente 18 graus nos meses mais quentes, né? Lembrando que inverno nós estamos dizendo dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Então aqui nos meses mais quentes nós temos aí 17, 18 graus em média. Clima semiárido temperado, estamos observando climogramas, por exemplo, clima temperado mediterrâneo, clima temperado mediterrâneo, por exemplo, Espanha, Itália, Grécia, Portugal, o que é que nós observamos? Olha, chuvas, um pouco mais de chuvas em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Principalmente, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Certo? Apresentam verões quentes e secos, com médias térmicas mensais que se aproximam de 30 graus. Olha bem a temperatura, como está bem mais alta. Isso é no clima temperado mediterrâneo. Então apresenta verões quentes e secos, com médias térmicas mensais que se aproximam de 30 graus. Os invernos são amenos, com médias em torno de 10 graus Celsius. E concentram a maior parte das chuvas do ano,
como mostra o climograma de Atenas, Grécia. Então, o principal média, os invernos apresentam o maior nível de chuva do ano. Esse clima ocorre ao sul dos dobramentos modernos, às margens do mar Mediterrâneo, região que recebe influência dos ventos secos do deserto do Saara, como o vento Simoon. Aqui para os senhores observarem então as principais paisagens vegetais. Aqui nós estamos observando tundra, mais a parte norte da Europa. Nós temos aqui também, nós vamos observar a estepe e pradaria, aqui mais ou menos a nível de leste, sudeste aproximadamente, floresta de coníferas como a taiga, por exemplo, aqui mais se aproximando da Europa, né? Se aproximando da Rússia. Então está aqui as principais paisagens vegetais da Europa. O que é que nós temos que entender? Quanto mais vai se aproximando, quanto mais nós vamos avançando para o norte, quanto mais nós vamos avançando para o Círculo Polar Ártico, é um tipo de vegetação. Quanto mais nós vamos chegando próximo da linha do Equador, mais ao sul, é um tipo de vegetação. Vegetação que gosta mais de frio, está mais ao norte. Vegetação que gosta um pouco de um clima mais quente, está mais ao sul. Dentro desse raciocínio, por exemplo, tundra ocorre no extremo norte do continente. Taiga e floresta coníferas, composta principalmente de pinheiros, por isso de coníferas, certo? Já que a copa dessas árvores forma um cone, então por isso chamada de taiga ou floresta de coníferas. É bastante explorada na Rússia, na Finlândia e na Suécia. Países que estão entre os maiores produtores mundiais de madeira. Muitas das árvores da taiga não perdem as folhas, nem mesmo nos rigorosos invernos, como vemos nesta foto. Observe uma coisa, nós falamos das florestas que são caducifólia, estas perdem as folhas no outono, outono e inverno. Floresta temperada, a mais extensa paisagem vegetal original do continente, encontra-se atualmente quase toda devastada. Suas árvores perdem as folhas durante o outono e inverno. Por isso, a floresta temperada é conhecida como decídua ou cadúqua. Floresta mediterrânea ocupa áreas próximas do mar Mediterrâneo, é composta principalmente de arbustos resistentes às secas. Aqui nós observamos estepes e pradarias. As estepes, presta atenção, são paisagens vegetais onde predominam herbáceas, espécies bem adaptadas a prolongadas secas. Se o clima se torna mais úmido, surgem gramíneas menos baixas e as paisagens passam a se chamar de pradarias. Vamos lá aos exercícios? Exercícios para fixação do que nós acabamos de discutir. O que é que nós discutimos? Europa, aspectos naturais, clima europeu, as paisagens vegetais. Discutimos o quê? Fatores que vão influenciar no clima europeu: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e massas de ar. Exercícios, vamos lá, primeiro exercício. Então, observe a foto, o climograma a seguir e responda ao que se pede. Temos um climograma, o climograma mostra, no gráfico, a parte em azul mostra a precipitação, ou seja, as chuvas, e a linha vermelha mostra a temperatura. Temos uma temperatura um pouco mais alta, e temos o que? As chuvas, basicamente, se concentrando aonde? Dezembro, janeiro, fevereiro e março. O que é lá? É o inverno. Qual é o clima que nós discutimos aqui? Clima onde as chuvas se concentram um pouco mais no inverno, certo? E os verões são o quê? Quentes e secos, com média de aproximadamente 30 graus. A resposta provavelmente, vamos lá, vamos ver, são 3 perguntas na realidade. Eu acho que nós estamos discutindo do clima temperado mediterrâneo, mas vamos lá. Qual o tipo climático do local representado na foto? Justifique sua resposta. De acordo com o climograma, quais as principais características do clima da região representada? Cite 2 países europeus que esse tipo climático abrange. Resposta da A. O tipo climático representado é o Mediterrâneo, como nós discutimos. Isso fica evidenciado na foto de uma praia quente e ensolarada, provavelmente no verão. Letra B. O climograma demonstra mais precipitações no começo e no fim do ano. Ou seja, lá são os invernos, são chuvosos, e os verões secos. Em relação à temperatura, o climograma demonstra que o clima é mediterrâneo. Apresenta invernos amenos e verões quentes. E a resposta C da pergunta: podem ser citados quais países que apresentam
este tipo de clima, o temperado Mediterrâneo? Espanha, Itália, Grécia e Portugal. Exercício de número 2, vamos lá, a pergunta diz assim: observe o mapa abaixo que mostra as paisagens vegetais do continente europeu e responda as questões a seguir. Diz assim: quais as principais características das florestas temperadas? Lembra que nós discutimos? São o quê? Caducifólias, sem folhas, no outono e no inverno. Mas vamos lá. Identifique ao menos um fator climático que favorece a existência de florestas temperadas na região representada no mapa. Qual fator climático justifica a predominância de vegetações como tundra e taiga na região norte do continente europeu? Letra A. Florestas temperadas são caducifólias, com estações do ano bem marcadas nas cores de suas folhas. Ao perder folhas no decorrer do ano, produzem grande quantidade de humus. Letra B. O principal fator climático que influi a formação desta floresta é a corrente marítima do Atlântico Norte. Corrente marítima do Atlântico Norte. Aquela corrente do Golfo do México, que naquela parte da Europa é denominada de corrente do Atlântico Norte. O principal fator climático que influencia a formação dessa floresta é a corrente marítima do Atlântico Norte, que leva a umidade do continente e impede que a zona de congelamento atinja áreas mais ao sul do continente europeu. Letra C, o fator climático é o que? A latitude. Latitude, pois essas regiões estão muito próximas das áreas submetidas aos climas subpolar e polar. Estes climas frios impedem o crescimento de tipos variados de vegetação, limitando o desenvolvimento de paisagens vegetais nestas regiões. Questão de número 3, vamos lá, todos juntos. Tendo como referência o que estudamos sobre relevo europeu, analise as afirmativas a seguir e indique a afirmativa correta. Número 1. A maior parte da população se concentra na região central do continente. Sim, a maior parte se concentra na região central do continente, onde estão localizadas as planícies mais extensas da Europa. 1 está correta. No norte do continente estão situadas as montanhas mais antigas, desgastadas pela erosão das glaciações. Sim, correto. Mais ao norte, mais frio, né? Os maiores rios europeus estão localizados na região sul e são muito utilizados para navegação e irrigação. A maioria dos rios europeus, gente, o que nós discutimos? A maioria dos rios europeus são rios de planície, são utilizados mais para irrigação, não geram energia elétrica. Os maiores rios europeus estão localizados na região sul e são muito utilizados para navegação e irrigação. Não estão na região sul, a letra 3 provavelmente está errada. Letra 4. Na porção setentrional da Europa estão localizados os principais vulcões, entre os quais o Etna e o Vesúvio, ambos na Itália. Provavelmente também não está correta esta resposta. 5. Na região do Cáucaso, registram ao mesmo tempo a maior e a menor altitude do continente europeu. Discutimos isso, 5 está correto, provavelmente 1, 2 e 5, resposta correta, está aí. Questão 1, 2 e 5 estão corretas. Vamos mais a um exercício sobre a hidrografia do continente europeu. Assinale a alternativa correta. Entre os maiores rios europeus estão o Reno, o Danúbio e o Nilo. Entre os maiores rios europeus estão o Reno, o Danúbio e o Nilo. Não. Alguns rios passam por apenas uma cidade importante, como o Sena em Paris, Thames em Londres e o Reno em Roterdã. Também não. No sul do continente europeu, há vários lagos formados por degelo em períodos pós-glaciação. Também não. Na Europa existe uma grande quantidade de mares, alguns classificados como abertos, outros fechados e outros tanto como interiores. Discutimos isso aí no comecinho da aula, eu falei sobre isso. Resposta certa, letra D. Na Europa existe uma grande quantidade de mares, alguns classificados como abertos, outros fechados e outros tantos interiores. Questão de número 5, vamos lá, é para associar a coluna A com a coluna B. Sobre os climas da Europa e os fatores que os influenciam, numere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Corrente do Golfo. Corrente do Golfo. Então vamos lá, amplia a umidade? Não. Atua no nordeste do continente, evitando o congelamento dos mares? Já discutimos isso. Então, provavelmente aqui no meio a questão corrente do Golfo. Maritimidade. Amplia a umidade, diminuindo a variação de temperatura local. Sim, ela amplia a umidade. Ela traz diminui a amplitude térmica. Então, provavelmente a primeira, que é a número 2,
E a terceira latitude determina maiores temperaturas no sul do continente e menores ao norte, então deve ficar 2, 1, 3. Vamos lá ver a resposta. A resposta certa, 2, 1 e 3. Dando sequência ao nosso raciocínio, questão de número 6. Analise o perfil dos principais paisagens vegetais da Europa, considerando que da esquerda para a direita, o perfil é de norte para sul. Indica a alternativa correta. Do norte para o sul. O que nós já discutimos? Vamos lá para a resposta, as alternativas, né? No primeiro quadro, a vegetação é de tundra. Não. No terceiro quadro, a vegetação é de floresta temperada, caracterizada por ser caducifólia, ou seja, perde as folhas no outono e no inverno. Provavelmente se essa seja a nossa resposta correta. Seu quarto quadro representa a vegetação de estepes. Não. O quinto quadro representa a vegetação mediterrânea. Também não. Provavelmente a resposta certa seja a letra B. Sim. No terceiro quadro, a vegetação de floresta temperada, caracterizada por ser caducifólia, perde as folhas no outono e no inverno. Questão de número 7, acho que ela tem 3 ou 4 divisões. Vamos lá. Em viagem para a Europa, um turista fez um roteiro baseado em capitais que ele considera muito diferentes entre si. A viagem começa em Madrid, passa por Roma e Berlim e termina em Oslo. Tendo como base este roteiro de viagem, consulte mapas da Europa e responda as questões a seguir. A. Quais penínsulas são visitadas por esse turista no percurso de Madrid a Roma? B. De Roma a Berlim o clima muda bastante. Identifique e caracterize tipos climáticos das duas capitais europeias. Letra C. De Berlim a Oslo, as paisagens vegetais são bastante variadas. Explique a variação da vegetação entre estas regiões, relacionando aos tipos climáticos. Vamos lá, respostas? Letra A. Saindo da Espanha e chegando à Itália, o turista passa pelas penínsulas Ibérica e Itálica. No caminho ele atravessa o quê? O mar Mediterrâneo. Letra B. Na Itália predomina o clima o quê? Acabamos de dizer, o clima Mediterrâneo, quente, seco no verão e com invernos amenos e chuvosos. Já participou esse tema de uma ou duas questões atrás. Em Berlim predomina o clima temperado oceânico, precipitação anual em torno de 600 milímetros, influenciado pela corrente do Atlântico Norte, tornando os invernos menos rigorosos e os verões amenos. Letra C. Em Berlim, a paisagem vegetal é de floresta temperada, enquanto Oslo posiciona-se na transição entre floresta de coníferas e tundra. Segunda parte dessa questão de número 7, analisando a hidrografia da Europa, pode-se perceber a abundância de rios e lagos. Faça uma pesquisa em jornais, revistas e na internet e responda às questões a seguir. Letra A. Nos lagos do norte, na maioria dos rios de planície do continente, quais são as principais formas de uso dos rios? Justifique suas respostas. Já discutimos um pouquinho isso aí lá atrás. Qual a relação existente entre o tipo de rio predominante na Europa e a geração de energia elétrica no continente? Também acho que já pontuamos isso. Letra A. Lagos e rios de planície são utilizados para quê? Irrigação, abastecimento humano e transporte de cargas e pessoas. O transporte é a principal atividade econômica desse tipo de corpo hídrico. E potencializa o desenvolvimento industrial e comercial da Europa. Letra B. A maioria dos rios europeus é de planície, portanto não são ideais para a geração de energia elétrica. Uma parte desses rios ainda apresenta o problema de congelar no rigoroso inverno do norte do continente. Por esse motivo, a maior parte da geração de energia elétrica do continente é do quê? É de fonte termonuclear. Aqui nós estamos observando, acho que na terceira parte dessas questões do grupo 7 aí, analise os climogramas a seguir que representam dois tipos climáticos da Europa e responda às questões. Aqui nós estamos vendo um tipo de clima que vai menos 15 mais ou menos, menos 15, certo? E na época do verão vai até 17, 18. E no climograma número 2 nós temos menos 3, 4 e vai até mais ou menos 18 no verão. Aqui no A, um regime hídrico um pouquinho melhor, olha lá, 60, 70 de chuva, e ali abaixo de 50 praticamente o ano inteiro. Vamos lá ver quais são? Dê o nome e descreva as características dos dois climas representados nos climogramas, em que partes da Europa incide cada um desses climas, quais as vegetações típicas da área em que incidem.
Vamos lá, climograma 1. Clima o quê? Temperado continental, presente na porção centro-leste do continente, longe da influência da maritimidade. Climograma 2, clima semiárido, temperado, no interior do continente, ao redor dos mares Negro e Cáspio, pouca chuva. Climograma 1 representa um tipo climático que ocorre em áreas de floresta temperada e o climograma 2 em áreas de estepes e pradarias. Aqui nós vamos observando uma paisagem. A imagem a seguir mostra a paisagem da pradaria, típica da região sudeste da Europa. Faça uma pesquisa em jornais, revistas e na internet sobre esse tipo de vegetação. Explique qual a sua relação com a formação de solos negros de Chernozem. Qual a importância desse tipo de solo para a agricultura do continente europeu? A minha sugestão de resposta: a decomposição da matéria orgânica das pradarias favorece o acúmulo de humus no solo, o que ajuda a criar solos extremamente férteis. Nesses solos é realizada uma das maiores produções agrícolas do continente. A combinação de solos férteis e climas favoráveis aumenta a produtividade da agricultura, especialmente de cereais como o trigo. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.